Por favor. Então, bom dia. Hoje nós temos o imenso prazer de receber o Dr. Rui Toledo Barros. Dr. Rui, assim, dispensa apresentações, ele é extremamente conhecido, ele é professor, doutor do Departamento de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina da USP, trabalha em São Paulo. O Dr. Rui tem... eu tive o prazer há muitos anos, doutor Rui, de ter um capítulo aliás, foram três capítulos, né? No Atualidades em Nefrologia, doutor Rui que sempre encabeçava, né? Encabeça, né, doutor Rui? E Sim. o doutor Rui tem inúmeros capítulos de livros publicados, inúmeras publicações, ele é extremamente renomado na nefrologia. Um dos assuntos principais dele são as doenças glomerulares. Então, passaria a manhã toda falando de toda a experiência do doutor Rui, um professor extremamente renomado, nacionalmente e internacionalmente. Então, hoje, doutor Rui, com imenso prazer que nós recebemos o senhor aqui na nossa reunião de nefrologia, da disciplina aqui de nefrologia de São José do Rio Preto, Hospital de Base. Hoje nós estamos aqui com os residentes da clínica, quinto e quarto anos da faculdade de medicina, e nós também temos todos os preceptores e os residentes da nefro. Tá? Então, eu agradeço imensamente a sua disposição em estar conosco aqui. A palavra é sua, doutor Rui. Obrigado, Maria Alice. Eu queria inicialmente agradecer pelo convite. Realmente, eu estou extremamente honrado de poder participar dessa reunião, trocar ideias e encontrar os amigos da FAMERP. E eu acho que nós podemos, a partir do que vai ser mostrado, levantar algumas discussões e alguns comentários assim que são pertinentes a isso. Essa aula ela foi apresentada no último Congresso Brasileiro de Nefrologia, que foi ano passado, e ela foi atualizada. Então, vamos iniciar. Sem conflitos? Então, uma breve introdução. A distribuição exata das doenças renais em idosos é difícil de ser determinada, uma vez que ocorrem variações nos critérios de indicação de biópsia renal. Os idosos têm maior frequência de morbidades associadas, o que gera uma certa preocupação em relação à biópsia e maior restrição ao uso de imunossupressores. No entanto, o aumento da expectativa de vida tem levado ao crescimento da população geriátrica em melhores condições clínicas, o que implica, desculpe, na necessidade de diagnóstico das nefropatias e na indicação de terapias menos agressivas e mais seguras. Muito bem. Então, para começar, as indicações principais de biópsia renal em pacientes acima de 80 anos da Universidade de Colômbia, para a gente ter uma ideia geral das principais indicações. Dá para perceber nitidamente que o grande componente de indicação são doentes pacientes com síndrome nefrótica, esse que está em azul nesse círculo. Em seguida, aqueles com injúria renal aguda. Desses que têm com injúria renal aguda, na experiência da Colômbia, mais de 50% eram pacientes que tinham glomerulonefrites ANCA relacionadas. Então, realmente, nós tivemos já uma preponderância desse tipo de diagnóstico na síndrome nefrítica aguda nessa faixa etária. Depois se segue com menos preponderante a insuficiência renal crônica e alguns casos de injúria renal aguda por nefrite intersticial. Agora, abrindo as causas de síndrome nefrótica, aqui nós vamos, então, nos basear na casuística do Hospital das Clínicas de São Paulo, do grupo da nefrologia, com 44 pacientes, onde os pacientes nefróticos biopsiados tiveram como diagnósticos principais três entidades importantes: a nefropatia membranosa, as podocytopatias, com 30%, e a amiloidose renal, com um pouquinho menos. Então, estamos ao redor de 25% mais ou menos. Então, nós vamos nos basear digamos, nessa prevalência de lesões glomerulares em idosos, quando nós abordarmos as glomerulopatias que provocam síndrome nefrótica. Muito bem. Então, o roteiro de apresentação vai incluir um caso clínico de síndrome nefrótica, as opções de tratamento das podocitopatias, a membranosa, diagnósticos, desafio diagnóstico da amiloidose renal, novamente um outro caso clínico de síndrome nefrítica com injúria renal aguda. Finalmente, encerra com as síndromes nefríticas,
as vasculites paucimunes e a glomerulonefrite pós-infecciosa. Muito bem. Então, no caso clínico número 1, trata-se de um paciente com 74 anos, sexo masculino, com edema de membros inferiores, que progrediu para a nasarca nos últimos 2 meses. Ele negava outras doenças, tinha hipertensão leve, tomava enalapril. Bom estado geral, estava edemaciado, uma creatinina de 3,2, um ritmo de filtração de 20, uma albumina de 1,6, uma dislipidemia, uma proteinúria de 8,5 gramas. Ele tinha, nos exames complementares, um anti-PLA2R negativo, ANCA negativo, uma imunofixação de proteínas séricas negativa, né? Não foi nada, não aparentava nada de gamopatia monoclonal, e as sorologias negativas para infecções virais. A relação kappa-lambda no soro foi de 0,5, uma relação, digamos, compatível com a ausência de proteína monoclonal. No diagnóstico diferencial, foram pensados nessas entidades. Uma nefropatia membranosa secundária porque ele tinha um anti-PLA2R negativo. Uma podocitopatia do grupo das lesões mínimas ou da GESF, amiloidose, e possivelmente ele tivesse também uma LTA associada ou então uma forma colapsante, uma vez que ele tinha uma perda de função renal nessa abordagem inicial na internação. E foi feita a biópsia renal, os glomérulos estavam normais, com imunofluorescência negativa, ele tinha nos túbulos uma necrose tubular aguda, uma fibrose túbulo intersticial moderada. Então, lesão mínima em pessoa idosa, que é um achado relativamente frequente. Na evolução desse caso, o diagnóstico final, então, foi de uma síndrome nefrótica por lesões mínimas, com injúria renal aguda. E foi tratado com prednisona 1 mg por quilo por dia durante 10 semanas, teve uma remissão completa da síndrome nefrótica e da injúria renal aguda, porém houve piora da hipertensão e da hiperglicemia, provavelmente pelo efeito do corticoide mesmo, né? No 12º mês pós-biópsia, houve uma recidiva do estado nefrótico, sendo optado pelo tratamento com rituximab, 1 grama 2 vezes, no primeiro e no 15º dia, evoluindo com remissão completa, melhor controle pressórico, melhor controle glicêmico. A opção pelo rituximab, nesse caso aqui, ele já tinha tido um efeito adverso meio ruim aí, com piora da hipertensão, da hiperglicemia e tudo mais, né? Vamos ver agora, então, o que diz o CADIGO a respeito desses casos que têm lesões mínimas em adultos e que são recidivantes frequentes ou esteroides dependentes, né? Então, temos aqui essas opções como terapêutica de segunda escolha, e o paciente pode, eventualmente, estar indicado. Então, seria assim, ciclofosfamida, o rituximab, inibidor de calcineurina, microfenilato mofetil, e é isso aí. Então, são essas recomendações do CADIGO, no caso de uma lesão mínima que seja córtico dependente, né, ou então recidivante frequente. Vamos ver a realidade dos fatos, né? Então, temos aqui uma casuística da Clínica Maio, com 67 pacientes, um estudo preliminar ainda. O que foi feito, então? Foram definidos quatro grupos de pacientes que receberam como medicação de segunda escolha, aqueles que tinham tido recidivante, que eram recidivantes frequentes ou córtico-dependentes, que foram tratados ou com rituximab, ou com microfenolato, ou com inibidor de calcineurina, ou com ciclofosfamida, né? Então, quais são as conclusões desse estudo? Que os pacientes nefróticos adultos com doença de lesão mínima recidivam com frequência, já é sabido, eles apenas constataram o fato, e que o rituximab foi o tratamento de segunda linha que apresentou menor taxa de recidiva, maior retirada de corticoide e segmento final sem drogas imunossupressoras. Eu acho que isso é um achado importante, porque aponta por uma, digamos assim, talvez por uma escolha, né, do rituximab como uma alternativa nesses casos de controle mais difícil em lesões mínimas, né, e para evitar efeitos colaterais mais sérios quando se usa corticoterapia prolongada em doses elevadas. Muito bem. Então, voltamos agora, então, para a casuística do Hospital das Clínicas, do grupo da nefrologia, com os 44 pacientes, né? Então, membranosa, podocitopatias, amiloidose renal, que foram as lesões mais frequentes.
Então, nesse grupo, nessa publicação, que ocorreu agora no final, em 2022, dá para se perceber que o envolvimento tubo-intersticial e injúria renal aguda nos pacientes nefróticos, acima de 65 anos. Dá para se perceber nitidamente uma grande ocorrência de necrose subaraguda em lesões mínimas, se acompanhando também de injúria renal aguda, fibrose intersticial, especialmente na amiloidose, e também necrose pular aguda na deformativa membranosa, mas sem uma correspondente injúria renal aguda. Então, isso é importante visualizar esse fato para mostrar que o doente idoso que responde bem ao tratamento, no entanto, na biópsia, quando tem perda de função, geralmente na biópsia se encontra um certo grau de necrose pular aguda com injúria renal aguda acompanhando o caso. Muito bem, o que aconteceu então com esses pacientes, né? No resumo geral, que a doença de lesões mínimas se caracterizou por bom prognóstico, com remissão em 80% dos casos. No entanto, pacientes com GESF tiveram pior resposta ao tratamento, maior ocorrência de efeitos adversos, maior taxa de evolução para a doença renal crônica terminal, especialmente na forma colapsante. A injúria renal aguda com NTA ocorre em 40% dos casos das podocitopatias, realmente uma prevalência elevada. E a evolução para a doença renal crônica em 41% de todo o grupo, são os pacientes, né, da fase geriátrica. Em ordem de frequência, né, que evoluíram para DRCT, amiloidose, desculpe, DRC, amiloidose, GESF e nefropatia membranosa. Então, realmente, a experiência evolutiva com esse grupo de pacientes, especialmente pelo fato de eles terem muitas lesões secundárias, realmente não foi muito boa, porque houve digamos assim, um percentual elevado de evolução para a doença renal crônica nesse grupo. No roteiro ainda, nas opções de tratamento, nós já discutimos algumas coisas, eu vou falar um pouquinho de nefropatia membranosa em idosos. Aqui nós temos uma casuística retrospectiva do registro coreano de glomerulonefrites, com 428 pacientes. O que eles fizeram? Então, eles compararam pacientes com nefropatia membranosa acima de 65 anos, né? E compararam os percentuais de redução da proteinúria, né? Digamos, de resposta terapêutica, tanto nos mais idosos, acima de 65 anos, tanto naqueles com menos de idade, menor que 65 anos. Qual foi a conclusão do trabalho? Que os pacientes com 65 anos com nefropatia membranosa tiveram taxas de redução da proteinúria de modo semelhante ao grupo mais jovem, jovem entre aspas, né? Os efeitos adversos, no entanto, hipertensão, diabetes, infecções, foram maiores nos idosos. Então, esse é um problema sério, né? Eles tiveram uma boa resposta comparativamente com os mais jovens, digamos assim, no sentido de redução de proteinúria ao longo do tempo, né? Tanto em 6 meses como em 12 meses, e no último segmento. Isso, no entanto, às custas de efeitos adversos indesejáveis, tais como infecções e piora da hipertensão e eclosão de diabetes mellitus. Muito bem. Agora, nós temos também aqui aproveitar uma casuística da nefrologia também do HC, da faculdade, publicado ano passado. Trata-se de uma tese de mestrado da Renata Brandão, onde analisou, num total de 111 pacientes, como é que foi a evolução dos pacientes com nefropatia membranosa ao longo do ano, né? Ao longo do segmento. A conclusão desse trabalho mostra o seguinte: que apesar da pior função renal no momento do diagnóstico, né, desses pacientes, os idosos com nefropatia membranosa tiveram taxas de remissão comparáveis aos mais jovens, o que demonstra benefícios de se fazer o diagnóstico e instituir o tratamento. Então, essa casuística menor, evidentemente, né, mais restrita, ela se compara exatamente aos resultados do registro coreano, né, mostrando que a nefropatia membranosa em pessoas idosas deve ser tratada, porque as taxas de remissão são comparáveis em relação aos grupos mais jovens. Né? Muito bem. Então, e não é esse o momento de se discutir opções de tratamento de nefropatia membranosa. Isso aqui é apenas um detalhe do CADIGO também de 2021,
O Cadigo recomenda que se faça sempre, antes de se tratar o paciente com membranosa, que faça uma estratificação de risco. Aqueles que têm risco moderado, alto risco, médio e risco muito alto. O que significa risco moderado? São pacientes que têm entre 4 gramas e 8 gramas de proteinúria de 24 horas e uma função renal estável. Os pacientes de alto risco, os que têm já uma proteinúria bem maior, né, e já têm uma disfunção renal associada. E o alto risco, evidentemente, já tem insuficiência renal instalada e com manifestações sistêmicas da síndrome nefrótica mais severas. Então, o que o Cadigo recomenda? Né? Ou esperar, no de risco moderado, no entanto, ele dá como opção, quando se for o caso de iniciar o tratamento, o rituximab, o inibidor de calcineurina, juntamente com corticoide em doses menores. Naqueles de alto risco, a opção seria também rituximab ou já se partir para ciclofosfamida, que seria o clássico esquema do Ponticelli. E do alto risco exagerado, evidentemente, o esquema de Ponticelli estaria mais indicado. Então, para mostrar que existem já trials já publicados mostrando a eficácia e a superioridade ou não inferioridade do rituximab de pacientes com nefropatia membranosa, comparativamente com outros esquemas mais agressivos. Muito bem. Então, quais são as características agora das neoplasias? Vale a pena a gente fazer um destaque de neoplasias, que é justamente na faixa etária, onde isso pode ocorrer com uma certa frequência, né? Então, quais são as características principais de paciente que tem membranosa, que tem neoplasias associadas? Uma idade acima de 65 anos, que ocorre em 15 a 22% dos casos de membranosa. Histórico de tabagismo e tromboembolismo. As neoplasias mais comuns seriam mama, cólon, próstata. A biópsia renal, existe um certo predomínio de deposição de IgG1 e IgG2 dominantes em relação às outras imunoglobulinas. Existe regressão da proteinúria coincidente com a remissão da neoplasia. Nem sempre, mas essa é uma ocorrência que pode ser verificada. E a ausência do PLA2R com a presença do NEL1 em 33% dos casos de nefropatia membranosa associada à neoplasia. O que é esse antígeno NEL1? Vale a pena a gente dar um certo destaque. Esse é um grupo da Universidade de Arkansas, Estados Unidos. Foram 102 pacientes com nefropatia membranosa associados à neoplasia que foram estudados, quanto à frequência dos antígenos podocitários, que poderiam estar envolvidos nessa lesão. Então, os que tinham PLA2R positivo era apenas 44,2%. E os que tinham trombostopondina positivo foi de 10,8%. No entanto, 33% dos pacientes com membranose e NEL1 positivo tinham histórico de doença maligna. E a idade média desse grupo do NEL1 positivo foi de 68 anos, na faixa etária realmente geriátrica, com predomínio do sexo masculino. Em resumo, né, esses resultados, se confirmados em próximos estudos, indicam que a relação do antígeno NEL1 com a presença de doença maligna subjacente pode contribuir para o rastreamento de neoplasias em pacientes com nefropatia membranosa. Então, fica essa mensagem, isso realmente precisa ser confirmado. Estamos na era agora, né, dos antígenos podocitários da membranosa, não se sabe exatamente quais são as relações diretas desses antígenos com os perfis clínicos, né? Mas esse relato dos americanos, do NEL1 com neoplasia membranosa, chama a atenção. A gente tomar, digamos assim, analisar melhor esses resultados e talvez isso realmente servir de um rastreamento importante de neoplasia na membranosa. Muito bem. Então, continuando, o diagnóstico e desfecho na amiloidose renal, que é aquela terceira causa de síndrome nefrótica na casuística do HC. Existem desafios no diagnóstico laboratorial da amiloidose que vale a pena a gente ressaltar. A eletroforese de proteínas séricas urinárias tem baixa sensibilidade, menor que 60% na detecção de componente monoclonal, amiloidogênico. Biópsias de tecidos extrarenais, tais como gordura de parede abdominal, mucosa retal, glândula salivar, têm baixa sensibilidade, menor que 60% no diagnóstico de amiloidose AE. A imunofixação de proteínas séricas urinárias, combinada com dosagem de cadeias leves livres no soro, tem uma alta sensibilidade. Ainda bem, né?
mais de 80% no diagnóstico de amiloidose AN. No entanto, atenção, se ocorrer insuficiência renal, a relação capa-lambda perde parcialmente a sensibilidade no diagnóstico da amiloidose AN. Então, como que ficamos, né? Frequentemente, nós temos pacientes idosos que têm insuficiência renal, que têm uma DRC já, um estagia até já meio avançado. Então, existe um estudo muito importante, publicado agora em 2022, né, de um grupo de hematologistas. Ele é um estudo multicêntrico, Europa, Estados Unidos, com 6.100 pacientes, sem hemopatia monoclonal, com ritmo de filtração menor que 60. Qual foi o objetivo? Definir novos valores de referência para a relação capa-lambda em diferentes estágios da DRC. Então, são os estágios nossos conhecidos, né? Nos pacientes que tinham ritmo de filtração acima de 60, é aquela relação 0,26, 1,65 da relação capa-lambda, que consta nos resultados dos laboratórios conhecidos que fazem esse tipo de exame, né? As faixas de referência. Quando, à medida que a função renal reduz, estadio 3A, estadio 3B, estadio 4, né? Vejam só o último, né? Os dois últimos, de 0,54 até 3,30, praticamente o dobro daquela relação da referência que tem função renal conservada. Então, isso é muito importante e a gente deve atentar para essas correções que estão sendo propostas, né, na interpretação correta, senão você fica super diagnosticando uma gamopatia monoclonal, quando na realidade o que está correndo é uma retenção das cadeias leves, né, pelo fato de ter uma doença renal já instalada, em crônica já instalada. Muito bem. Então, se houver alguma dificuldade na identificação da proteína monoclonal, o diagnóstico e classificação da amiloidose, né, para se fazer a classificação correta, o indicado é fazer microdissecção a laser, quando for possível, e análise proteômica por espectrometria de massa. Ele, evidentemente, consegue identificar não só a amiloidose AN, como qualquer outro tipo de proteína amiloidogênica não relacionada à hemopatia monoclonal. O problema todo da amiloidose no paciente idoso é exatamente esse, né? A sobrevida de pacientes com amiloidose AN é de 5 anos, 43%, em 10 anos, 27%. E esse é um problema seríssimo, né? E por que acontece isso? Nós sabemos muito bem, a amiloidose é uma doença sistêmica, não é uma doença renal puramente, né? 50% dos pacientes que têm amiloidose renal têm também amiloidose cardíaca, uma infiltração cardíaca. E essa é a grande causa realmente de mortalidade nesse grupo, né? Então, os maiores desafios da conduta dos pacientes idosos com amiloidose são esses, né? Ela pode mimetizar diversas condições prevalentes nos idosos. O diagnóstico definitivo requer um alto grau de suspeita clínica, integração de biomarcadores, imagem, técnicas confiáveis, né, de tipagem. Os idosos geralmente representam um subgrupo mais frágil, embora a fragilidade da amiloidose seja ditada pelo tipo e gravidade do envolvimento sistêmico, principalmente cardíaco, e não pela idade cronológica isoladamente. De um modo geral, as taxas de complicações e mortalidade são elevadas, uma evolução frequente para a doença renal crônica terminal. Mas a esperança que existe é que novas terapias adaptadas aos fatores de risco dos idosos possam levar a respostas hematológicas e orgânicas e a uma melhora da sobrevida e da qualidade de vida desse grupo geriátrico. Vamos ver, existem vários, digamos assim, vários quimioterápicos que estão sendo testados em vários trials, especialmente pelo grupo da hematologia. Eu acho que existe uma luz no fim do túnel, sim, no sentido da aplicação de terapias menos agressivas em pacientes idosos, na amiloidose AN. Muito bem. Continuando agora, nós vamos entrar um pouquinho nas síndromes nefríticas e também um caso clínico, digamos assim, ilustrativo. Trata-se de um paciente de sexo masculino, 70 anos, sem morbidades prévias, função renal preservada. Ele conta uma história de hematuria macroscópica durante um quadro gripal, e 5 meses após ele ficou hipertenso, com hematúria, PCR de 12,5, uma creatinina de 3,5, proteína de 1 grama por dia, FAN negativo, C3 normal, ultrassonografia normal sem cálculo, de bom estado geral. Hipóteses diagnósticas. Seria uma nefropatia DGA? Uma glomerulonefrite pós-infecciosa, né, que é uma seminefrítica com perda de função, ou uma vasculite pulsimone, né, são os diagnósticos diferenciais mais importantes nesse caso. Ele fez a biópsia renal, que mostrou
uma glomerulite segmentar focal necrotizante com 30% de crescentes com uma imunofluorescência negativa, isto é, falsa imune. E o ANCA-P foi positivo. O diagnóstico final dele, evidentemente, foi de uma vasculite limitada ao rim, ANCA relacionada. E o tratamento proposto foi corticosteroide, ciclofosfamida intravenosa durante 3 meses, seguido de azatioprina durante 30 meses. Na evolução, no 5º mês pós-biópsia, ele se encontrava assintomático, com PCR baixo, reversão da injúria renal aguda, redução da proteinúria e da hematúria. Então, ele se comportou muito bem com essa terapêutica imunossupressora. Então, temos aqui o que ocorre numa nefrite relacionada nos pacientes muito idosos, a casuística da Colômbia, né? Que é do Dr. Bombach, e foi o coordenador desse estudo. É um total de 78 pacientes com idade de 83 anos, PANCA 72%, CANCA 18%, resposta ao tratamento desse grupo. Primeiro, analisar doença renal crônica terminal em 1 ano. Nos tratados, de 36%. Dos não tratados, 72% dos não tratados. E as complicações infecciosas e hematológicas desse grupo foi aproximadamente por volta de 40%, bastante alto. Então, a conclusão do Dr. Bombach, que em pacientes muito idosos, com GN falcimune, ANCA positiva, os efeitos benéficos da imunossupressão ocorrem tanto precocemente, isto é, no prazo de 6 meses, com menor risco de DRCT, como tardiamente, após 1 ano, com maior sobrevida livre de diálise. No entanto, olha aqui a frase que está ali em cima, complicações infecciosas hematológicas em 40%, uma mortalidade realmente elevada nesse grupo por causa de infecções sistêmicas. Então, como superar tudo isso, né? Então, novamente, voltando para o CADIGO, os guidelines, né? Da preferência de terapia de indução em pacientes idosos com vasculites associadas ao ANCA, né? Quando o rituximab seria preferido, né? Crianças e adolescentes, mulheres na menopausa, adultos fragilizados, ou então aqueles que querem retirar o corticoide, que não gostam do corticoide, ou caso dos efeitos colaterais, que tem doença recidivante, ou que eventualmente tem um ANCA positivo PR3. E ciclofosfamida, naqueles casos mais graves, não vamos entrar em detalhes, sabe muito bem. Quando você tem uma creatinina muito alta, muito mais elevada, a função renal pior, pré-dialítico, mesodialítico, e com o número de crescente for maior, realmente a opção continua sendo ainda a ciclofosfamida com corticoide. Muito bem. Agora, nós temos aqui aproveitar, então, uma conclusão do grupo francês de estudo de vasculites, né? Trata-se de um coorte de 93 pacientes com vasculites associadas ao ANCA, a maioria, 86% desses pacientes, com idade acima de 75 anos, que recebeu rituximab, eles tiveram uma remissão sustentada e recidivas ocorreram apenas 3%. Muito interessante, né? Taxa de recidiva baixa. Entretanto, houve elevada taxa de infecções graves quando o rituximab foi usado na fase de indução em associação com doses altas de corticosteroides. De novo, o nosso vilão da história, né? A taxa de infecções graves relacionada com taxas altas, com doses altas de corticosteroides. Novamente, a questão, como superar esse problema das doses elevadas nos últimos anos, relacionado randomizado, uma fração ativado e não, digamos assim, não elimina, não ativa a formação de citocinas inflamatórias que vão provocar a inflamação do endotélio, né? Então, o efeito final dele é um efeito anti-inflamatório. Mas será que realmente na prática, na vida real, ele funciona, né? Isso foi testado já
foi testado recentemente, há 2 anos atrás, publicado no New England, um grupo multicêntrico, chefiado pelo Dr. Jane, que é um grupo britânico. Pacientes, então, eles foram divididos, pacientes na fase de manutenção, especialmente, né? Então, eles foram, um grupo usou a Vacopan e o outro grupo usou prednisona, na fase de manutenção. Tanto na, na semana de 26ª semana, como na semana número 52, o Avacopan se comportou muito bem. Inicialmente, com 26 semanas, ele não foi inferior à prednisona. E na semana 52, 52ª semana, ele foi superior à prednisona, tá certo? E houve, então, uma possibilidade de se retirar a corticoterapia em dose elevada, usando o Vacopan, sem provocar efeitos, digamos assim, indesejáveis na evolução desses pacientes. Muito pelo contrário, eles tiveram uma remissão até melhor. Então, existe aqui um estudo, né, que eu fiz um destaque do estudo do Avocate, que é esse que foi publicado no New England, né, com a casuística japonesa. Então, eles têm um grupo. Por que eu fiz esse destaque? São pacientes que têm 75 anos de idade, da idade média. Então, aqui nós temos remissão clínica na semana 26ª e na semana número 52. Remissão exatamente igual o que o estudo Avocate concluiu na publicação original. Não inferioridade e elevada superioridade, melhor até que no estudo original, de 72% versus 40% naqueles que tinham recebido a prednisona. Então, pode ser realmente um caminho no sentido de evitar, digamos assim, o uso da corticoterapia em dose elevada, que leva realmente a efeitos totalmente indesejáveis. Muito bem. E agora se junta a Avacopan junto com o rituximab. Então, nós temos aqui resultados preliminares do estudo francês em 10 pacientes com idade média de 75 anos, que eles foram tratados com rituximab, mais Avacopan, mais doses reduzidas de corticosteroides. Agora, aqui na fase de indução, não é manutenção, na fase de indução. O que os franceses conseguiram obter? Sem efeitos adversos graves, com remissões de 80%. Então, eu acho que o caminho existe no sentido de você superar o uso da corticoterapia em doses elevadas, superar o problema das infecções graves nesse grupo, usando alternativas anti-inflamatórias não relacionadas com corticoide. E esses inibidores de complemento, elas podem se constituir um caminho bastante promissor. Muito bem. Então, agora, além da vasculite paucimune, da síndrome nefrítica, vamos ver alguma coisinha sobre a glomerulite pós-infecciosa. Quais são as principais diferenças com os jovens? Muito bem. Então, nós temos aqui também uma casuística da clínica Maio e da Colômbia, em associação, 109 pacientes, 109 casos, 61 deles com morbidade associada à imunodepressão. Né? Um grupo complicado, mas toda gente geriátrica, população geriátrica tem isso mesmo, neoplasia e diabetes. Os sítios principais de infecção, contrariamente ao que ocorre em jovens, os sítios principais aqui foram pele, pneumonia e trato urinário. E agentes causais também é diferente. Estafilococcus 46%, streptococcus 16% apenas. 46% deles submetidos a diálise na fase aguda e 33% evoluíram para doença renal crônica terminal. 22% apenas em remissão com remissão completa e 44% com disfunção renal persistente. Então, a GNDA, a pós-infecciosa no grupo idoso, é completamente diferente da evolução de jovens. Então, como está aqui no finalzinho, no resumo, né? Em idosos, ao contrário do que ocorre em jovens, ela se caracteriza por apresentação grave, evolução atípica e deve ter pronto diagnóstico. Muito bem. Então, vale a pena agora a gente olhar uma casuística nossa aqui, chamada epidemia de glomerulite pós-infecciosa por Streptococcus zoepidêmicos, né? Acho que os colegas lembram disso, né? O pessoal da FAMEP, nós vivemos esse período, né? Foi um surto epidêmico que ocorreu em 1998, na cidade de Nova Serrana, que fica no oeste de Minas Gerais. Foram identificados 253 casos, 90% deles em adultos. E a fonte de contaminação qual foi? Ingestão de queijo feito com leite não pasteurizado. Então, as pessoas comiam queijo
e junto vinha o Streptococcus zoepidêmicos, né? E tiveram quadros de glomerulonefrites com vários perfis clínicos. O que ocorreu? Essa publicação é uma publicação original publicada no Lancet, tem um grupo aqui que é do CDC de Atlanta, o Sérgio Whitton, a gente faz questão de referir o Sérgio Whitton, nosso colega nefrologista, lá do Hospital de Divinópolis, que comandou esse estudo, né? E o pessoal também da Fiocruz e do Ministério da Saúde também. Então, é um grupo bastante amplo, especialmente com o apoio do CDC de Atlanta. Isso foi em 2000, publicado no Lancet. 20 anos depois, o que aconteceu com esse grupo, né, de pacientes que tiveram essa pós-infecciosa? Após segmento médio de 20 anos, 55% dos pacientes adultos com pós-infecciosa, né, do isoepidêmicos, evoluíram para doença renal crônica e 72% estavam hipertensos. No grupo de idosos, o ritmo de filtração se reduziu de modo acentuado após 2 décadas do surto epidêmico. Os atuais achados enfatizam, portanto, a importância do seguimento continuado na pós-infecciosa em adultos, especialmente o grupo geriátrico, por medidas antiprogressão da lesão renal. Esse é um ensinamento muito importante que a epidemia de Nova Serrana trouxe para nós, nefrologistas, e para todo o grupo que está preocupado com a ocorrência de doenças infecciosas com glomerulonefrite pós-infecciosa nessa faixa etária. Muito bem. E por que acontece tudo isso? Por que os pacientes evoluem pior, né? Especialmente esses que têm os quadros nefríticos, né? Vasculite e pós-infecciosa. Isso porque o paciente, o idoso, ele já tem, pela própria senescência, ele já tem digamos assim, alterações estruturais e funcionais compatíveis com o envelhecimento, tais como, né, redução do cloto, encurtamento dos telômeros, instabilidade de DNA, redução da densidade vascular, aumento de moléculas que são, digamos, inibidoras do ciclo celular. Tudo isso, esse conjunto todo, né, leva a atrofia tubular, fibrose intersticial, densidade de podócito reduzida e perda de néfrons. Isso faz parte da senescência. Então, o idoso já tem esse pano de fundo, e se ele pega uma inflamação glomerular, tipo vasculite, ou então uma pós-infecciosa, evidentemente, a gente pode imaginar que não seja uma evolução tão feliz, tão boa quanto ocorre em pessoas jovens. Esse é um estudo, uma revisão comandada pela doutora Helene Noronha. Vale a pena ler, porque realmente é uma visão ampla sobre a filtração glomerular na população idosa, onde se discute alterações estruturais e alterações funcionais, feito com a doutora Irene ou com o pessoal da nefrologia, em conjunto com a geriatria da Faculdade de Medicina. Muito bem. Então, o que nós temos que agora aqui caminhar é para a chamada nefrologia de precisão. Significa o seguinte, né? Você tendo registros de pacientes, tendo os perfis de risco heterogêneos nesse grupo, detectando as vias moleculares envolvidas, né, nas lesões glomerulares e na progressão dessas lesões. Com bons biomarcadores, nós podemos, então, chegar a terapias direcionadas e individualizadas. Isso é a chamada nefrologia de precisão, que nós temos que realmente investir muito em torno disso e chegarmos digamos, a conclusões, digamos assim, compatíveis com o que ocorre nos idosos, no sentido de evitar a progressão de doenças renais nesse grupo, fazendo o diagnóstico precoce, identificando os biomarcadores, identificando as vias moleculares envolvidas e atuando de uma maneira individualizada e direcionada. Muito bem. Então, concluindo, a biópsia renal em idosos, as indicações principais são síndrome e síndrome nefrítica com injúria renal aguda. Os achados da biópsia, 40% a 60% em 40% a 60% dos pacientes, esses achados potencialmente levam ao início ou modificação do tratamento imunossupressor. Os riscos de complicações da biópsia renal são baixos e não diferem da população controle. Pacientes idosos sem morbidades limitantes devem ser elegíveis para biópsia, especialmente nos casos com injúria renal aguda. E os piores desfechos são as glomerulopatias primárias, com exceção de doenças de lesões mínimas, e maior ocorrência de secundária, nós vimos, né, nos idosos. Piores desfechos também nas secundárias, tanto na amiloidose, como nas vasculites ou nas pós-infecciosas.
Os fatores de risco para piores desfechos quais são? Menor reserva funcional renal, elevada taxa de comorbidades em idosos, tais como fragilidade, hipertensão, síndrome metabólica, diabetes, doença cardiovascular e polifarmácia. Maior taxa de infecções, coincidente com doses elevadas de corticoides. Perspectivas: estudos controlados em idosos, com esquemas de imunossupressão menos agressivos, tais como inibidores de complemento ou uso de anticorpos monoclonais. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Em resumo, o tratamento de idosos com glomerulopatias deve ser necessariamente individualizado. Avaliar estado geral, funções cognitivas, comorbidades presentes, expectativa de vida. Preferências de condutas devem ser discutidas com o paciente e seus familiares para a melhor tomada de decisões em cada caso. Muito bem. Obrigado pela atenção. Muito bom. Bom, novamente, muito obrigada, doutor Rui. Excelente apresentação. A gente fica sempre muito agradecido, porque nós temos muitos casos, muitas biópsias aqui conosco, e essa é sempre a discussão, né? Vale a pena a gente realmente biopsiar a pessoa mais idosa? Então, acho que sempre vale, né? E o que Exatamente. eu queria perguntar para o senhor, vocês têm muitos casos de GESF realmente em idosos, doutor Rui? Vocês pegam muitos casos em idosos e IgA também, né? Que aqui nós não temos muito IgA em idosos, e diz que era uma coisa que quase não tinha, mas nós temos alguns casos. Esse é o seguinte, Maria Alice, você tem razão. Ah, voltando, eu acho que a indicação da biópsia, evidentemente, depende muito do estado, digamos, do estado clínico do paciente, do paciente idoso, né? Da sua capacidade funcional, tudo isso, né? Ele estando bem, hoje em dia, aquilo que foi dito no começo, né? Hoje em dia, os idosos, eles têm uma sobrevida melhor, eles são, digamos assim, as comorbidades estão sendo melhor tratadas, então eles têm, digamos, um perfil clínico mais, digamos, compatível com uma boa indicação de biópsia. Acho que deve ser feita a biópsia, sim. Evidentemente, naquele que está fragilidade, que tem comorbidades mais avançadas, realmente a biópsia continua sendo problemática. Agora, em relação às lesões glomerulares especificamente, você abordou o seguinte, né? Na nossa casuística, na minha experiência pessoal também, das policitopatias, o que a gente vê com mais frequência realmente é lesões mínimas, mas, em segundo lugar, as GESF. Esses pacientes que têm GESF, em geral, evoluem mal. Eles costumam ser parcialmente responsivos ao corticoide, tem muito efeito colateral com corticoterapia. Você vai usar uma droga alternativa, nem sempre pode usar inibidor de calcineurina, porque ele já tem disfunção renal, e realmente é aquilo que mostra a casuística do HC, né? Uma frequente evolução de GESF em idosos, para a doença renal crônica progressiva. Infelizmente, essa é a realidade, né? Agora, eu acho que outra questão que você colocou foi o seguinte, a respeito da nefropatia da IgA. A nefropatia da IgA é rara em idosos, tanto que eu preferi abordar nessa apresentação, nessa aula, aquelas patologias mais frequentes, né? Porque você não tem que falar de nefropatia da IgA, do benefício do C3, membrana proliferativa, que são muito mais raras, né? Agora, existe uma casuística, né? Até eu recuperei acho que de um grupo europeu de nefropatia da IgA, acho que com 40 ou 55, 40, 50 pacientes, onde a evolução a longo prazo não foi boa. Geralmente, a forma de apresentação é uma forma de apresentação que já tem um certo grau de disfunção renal, tem uma proteinúria já presente, geralmente acima de 2 gramas, e a evolução costuma ser, nesse grupo, uma sobrevida de 5 anos para a doença renal crônica, para que os que evoluem para a doença renal crônica ao redor de quase que 50%. Então, é realmente uma doença de evolução pior em pessoas idosas, porque a forma de apresentação já é uma forma mais grave. Não é aquela imaturiazinha com creatinina de 0,6, 0,7 de jovem, né, que evolui bem, que você nem precisa fazer biópsia, né? Mas o idoso realmente é problemático, né? Mas evidentemente, se você tem a creatina, você tem a hematúria e tem uma perda de função, e o idoso for, você tem suspeita de nefropatia da IgA,
mas a suspeita é só confirmada por biópsia, não tem como, né? Daqui a pouco ele tem uma vasculite ANCA negativo, aí tem que investir, né? Como o caso clínico que eu mostrei, né? Exatamente. Obrigado. Eu vou abrir aqui, só que quem quiser fazer pergunta tem que vir aqui para poder pegar, captar aqui. Ele podia parar o compartilhamento dele, não? Se o senhor quiser parar de compartilhar, doutor Rui, porque aí aumenta a tela para o senhor também. Ah, é? Puder Aham. Pausa, compartilhar. senhor. Pronto. Isso. Isso. Ô, Ô, doutor Rui, Rodrigo, Rodrigo, o ô, senhor tá Rodrigo, bom? tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Doutor Rui, ótimo. ótima aula, viu? Parabéns. A Imagina. pergunta que eu faço para o senhor é em relação ao paciente com antifosfolipase A2 positivo. Quando que o senhor vai biopsiar? O senhor vai biopsiar todo mundo? Não vai biopsiar? Qual é o entendimento e a eventual prática clínica do Olha, senhor, aquele paciente que vem eu acho que positivo já e é membranosa? entendi perfeitamente, né? Você sabe muito bem, é bom levantar essa questão, né? A tendência hoje em dia, com anti-PLA2R positivo e uma síndrome nefrótica, digamos assim, que sem outras morbidades envolvidas, né? É não precisar biopsiar. Você já pode, e aí você faz uma estratificação de grupo de risco, baixo risco, médio ou alto risco, né, de acordo com a recomendação do CADIGO, e entra com medicação, e entra com o rituximab, que seria, digamos, menos agressivo no paciente idoso, desde que não precise realmente entrar com o Ponticelli, né? Não for aquela estratificação de risco muito alto, né? Então, na minha opinião, a tendência hoje em dia, inclusive segundo até as orientações do pessoal da Clínica Maio, do Fernando Fervenza, realmente não precisar fazer a biópsia. Você já. E outra coisa, você tem o PLA2R e você tem a titulação do PLA2R também, né? Você tem quando o paciente responde, ele começa a remitir, começa a perder proteinúria, habitualmente, a titulação do PLA2R costuma também se reduzir até negativar, né? Então, você tem a possibilidade de comprar 2R ou qualquer outro antígeno que vai ser descoberto, né? Que isso é tudo apenas o começo da história, e você poder monitorar o paciente sem a biópsia renal. Concordo totalmente com essa. E eu imagino que você também pense assim, né? Sim, sim, sim. Tá ótimo, doutor Rui. Deixa eu Não, passar. mas foi bom você perguntar. Bom perguntar, porque, agora, por outro lado, outras patologias glomerulares que têm anticorpos presentes, você não consegue fazer essa monitoração, né? Digamos que tem ANCA positivo e com isso você não precisa biopsiar? Não, de jeito nenhum. Porque ANCA positivo pode ser um achado, digamos assim, positivo em várias situações, em doenças infecciosas que dão ANCA positiva, né? Que não tem nada a ver com o rim, né? Tá ótimo, doutor Rui. Obrigado. Olá, Rui, tudo bom? Tudo bom? Horácio Ramalho, tudo bem? Horácio, tudo bom? Horácio, tudo bom? Boa essa aula, hein? Maravilhosa. Deu para rever e Obrigado, terminou obrigado, Horácio. no futuro. Tem muitos jovens aqui e foi muito bom dizer que a nefrologia vai tratar de uma forma específica, né? Individualizada, né? E Exatamente. É. esse é o Você grande sabe, você sonho. sabe, Horácio, eu acho que a gente tem que também investir como desafio na chamada nefrologia geriátrica, tá certo? Talvez a gente estudar mais esse grupo de. Porque você sabe que praticamente você não tem estudos controlados e randomizados em idosos. O pessoal até tira dos critérios de exclusão, né? Coloca na exclusão. Né? Então, você se baseia em grupos, né, mais jovens, onde nem sempre você pode aplicar as mesmas condutas. Né? Então, essa era uma das perguntas que eu ia falar. Quer dizer, Tá a bom. população está aumentando cada vez mais a longevidade. Hoje, de Exatamente. 15% tem acima de 65 anos. E como eles são excluídos desses grandes trials de todas as drogas. Exatamente. Então, eu acho que precisa ter esse reforço e esse estudo da Irene junto com o pessoal da geriatria vem em busca disso aí, quantificar melhor a reserva Exatamente. funcional do idoso, as lesões estruturais do idoso, porque Exatamente, Horácio. Você tem a toda a razão. polifarmacia é uma realidade assim exuberante no idoso.
né? Exatamente, Vai exatamente. misturando com um pouco de demência e cada dia mais você vê drogas associadas. Então, E assim, você faz o seguinte, né? Agora, só com licença um pouquinho, a polifarmacia está relacionada da interação de drogas até com a própria função renal. Então, é uma coisa assim, avassaladora, uma coisa. Eu fico impressionado em ver um paciente que tem 70 anos, 70 e poucos anos, que tem uma lista de 10 remédios que ele toma por dia, tá certo? De tudo quanto é. Daí você tem que fazer. Primeira coisa que você é perguntar: o que você toma, né? O que tem a ver com o rim? Vários deles têm a ver com o rim, né? Ou porque estão em excesso, ou então porque até tem relação tóxica, né? Por exemplo, usar, por exemplo, metformina em quem está com estágio renal 4, 5, tá certo? Não tem sentido, né? É absurdo, né? então, essa é uma realidade. Na casuística, duas coisas me chamou a atenção. Qual? 10, quase 10% de nefropatia diabética na biópsia. Porque esses pacientes não tinham indicadores outros para evitar essa biópsia renal, porque Exatamente. o que aconteceu com esse grupo aí, quase 10% que eram diabéticos na Exatamente. biópsia renal? E outra coisa que me chamou a atenção, na membranosa, dos 111 casos, 2/3 tinham menos de 60 anos de idade, né? Então, a É, gente está esperando um pouco mais idoso, né? E 2/3 deles eram abaixo de 60 anos de idade. exatamente. Foi bem lembrado. Agora, em relação a primeira questão que você colocou foi a respeito da. Você repete de novo a primeira questão. A nefropatia diabética no Ah, tá. achado É diabética, exatamente. como Ô, nefrótico Nelson, difuso, né? a indicação de biópsia nesses pacientes com nefropatia diabética foi feita porque eles tinham um perfil clínico que não sugeria nefropatia diabética, digamos, convencional. Por exemplo, perda de função renal relativamente rápida, uma proteinúria nefrótica com uma função renal preservada, hematúria. Normal. É por isso que foi feita a biópsia, porque eu também acho que não precisa fazer biópsia em diabético, né? Então, mesmo assim, nesse grupo que tinha muitas evidências que pudesse ser outras doença glomerular instalada, 50% deles tinham nefropatia diabética apenas. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Acontece, né? Perfeito. Mesmo com toda esses screening para evitar a biópsia, né? Mas levando em consideração, às vezes com fundo de olho não tão claro, com perda de função Exatamente. renal normal, É, rápida e proteinuria maciça, 50% ou mais ainda é nefropatia ainda diabética. É tem isso. nefropatia diabética, exatamente, né? É uma doença Obrigado. estranha. Grande abraço. Ela gosta da minha, né? Oi, professor. É Ana Carolina Oi, aqui. Tudo bem? Eu tudo só bom? queria. Tudo bem, professor? Eu queria agradecer, né, o senhor ter aceitado o convite pela aula. Foi muito, muito legal. Acho que acrescentou muito para os nossos residentes. É um tema acho que já foi falado, né, importante e muito extrema, justamente por conta do aumento dessa população, da sobrevida das pessoas, e que a gente está cada vez mais frente a essa população geriátrica, né? Exatamente. Então, muito obrigada, viu, professor? Obrigado, Carolina. Tá. Bom, doutor Rui, então, novamente, por uma coisa interessante é que o senhor mostrou que eu não sabia os casos que aconteceram em Nova Serrana, né? A evolução deles, extremamente importante e significa que a gente sempre fica com essa ideia. A gente tem recebido muitos casos de GNDA, mas são em crianças, né? Lá de Ah, Rondônia. sim. E eles recebem, o número é muito grande, muito expressivo, mas a gente nunca vê a evolução deles. Então, eu achei muito interessante o senhor trazer essa evolução 20 anos depois, que eu vivi, né, nessa época de saber e ver o que aconteceu naquela época, mas eu não sabia a evolução desses pacientes. Então, é Exatamente, né? sempre muito importante, né? Em muitos casos de GNDA também, que nós não fazemos a biópsia, né? Supõe-se, mas tem muita coisa misturada, pacientes que entram em cirurgia, infecções e tudo mais, mas não se faz o diagnóstico também da pós-infecciosa, né? Então, mas de novo, muito obrigada. Eu acho que a sua aula sempre é excelente, né? Todas as vezes que a gente assiste, a gente sempre aprende.
Doutor Rui, muito obrigada mais uma vez e brevemente, possivelmente a gente vai conseguir fazer presencialmente, né? Agora acho que tudo está acabando e gostaríamos de ter o prazer de recebê-lo aqui conosco. Tá Muito bom. obrigada mais uma vez, doutor Rui. Maria Alice, eu agradeço muito pelas suas palavras e para mim foi uma satisfação enorme poder encontrar os amigos da FAMERP e discutir, trocar ideias. É isso que faz a nossa nefrologia avançar. Obrigado de novo, tá bom? Obrigado. Com certeza. Muito obrigada.